Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma conversa sobre o Evangelho para além dos templos. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com meu companheiro e minha companheira Gilvander Moreira e Nancy Cardoso. Sejam muito bem-vindos, querido e querida. Que beleza, Darlan. Que beleza, Nancy. Estamos aí. Essa conversa está sendo transmitida por 4 canais. Esse canal, o canal Causas da Vida, o canal do nosso companheiro Frei Gilvander, tem também, que caminha com a gente já há muito tempo, Marcelo Barros, e o nosso companheiro Zé Vicente, que embora não esteja nessa gravação, está sempre com a gente, sempre com suas músicas, sempre com sua participação de diversas formas. Então, a cada canal, os seguidores de cada canal recebem o nosso abraço com muita alegria. Hoje a gente vai refletir para este domingo, quinto domingo comum, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. E aí, no artigo que foi escrito essa semana por Marcelo, nosso companheiro Frei Gilvander também, é intitulado Quando a pesca não mata o peixe, liberta-o. Frei Gilvander, por favor, meu irmão, contextualize para a gente esse evangelho, o que é que ele traz, qual a ideia principal dessa passagem do evangelho para nós hoje. Darlan, primeiro a gente perceber que no evangelho de Lucas, está no capítulo 5, versículos de 1 a 11, como você disse, está lá mais no início da missão de Jesus Cristo. Já no quarto evangelho, que é chamado o evangelho de João, o evangelho do discípulo amado ou da discípula amada, está lá no capítulo 21, versículos de 1 a 14. Então é colocado como após a ressurreição. Tem muitas semelhanças, mas tem algumas diferenças também. Então normalmente é chamado como o evangelho da pesca milagrosa, que Jesus chega lá na beira do lago de Genezaré, e os pescadores já estão cansados de pescar, já recolhendo as redes, e diz, olha, vamos voltar a pescar e vamos para águas mais profundas. Lá no Evangelho de João, pós-ressurreição, vai dizer, jogue as redes à direita. Inclusive, tá lá, aproveita aqui que a gente não pode interpretar esse Evangelho de forma fundamentalista, até porque não é uma questão ali simplesmente factual. Porque muita gente vai jogar à direita como se a direita de hoje fosse sinônimo de seguidora do Evangelho de Jesus Cristo, Até porque, se os discípulos estão à frente, então era jogar à esquerda e não à direita, O fato concreto é que esse evangelho é uma metáfora e tem muita perspectiva simbólica, está no mundo dos trabalhadores, quer dizer, na beira do lago, no mundo do trabalho, lá na Galileia, no mundo dos trabalhadores, que Jesus está começando a sua missão e convidando os seus discípulos para começar. Está em perfeita sintonia, Darlan, com o nome aqui do nosso programa, Evangelho para além dos templos. Jesus não está convidando os seus discípulos dentro da sinagoga, nem dentro do templo, mas no mundo do trabalho. E eu acho que é bom a gente ver também uma perspectiva ecológica aqui. Não podemos, desse evangelho, tirar uma conclusão que a gente tem que ser pescadores de pessoas humanas e trazer para o nosso balaio, para a nossa igreja, para o nosso movimento religioso, como se não fosse numa perspectiva proselitista, Acho que não é por aí, não. Que maravilha! Oi, pessoal. Então, obrigada, Gilvander, essa introdução foi bem boa. O texto de Lucas 5, ele usa 2 vezes a palavra multidão, a questão quantitativa. No começo, Jesus está rodeado por uma grande multidão que está apertando Jesus, e por isso Jesus precisa entrar no barco para ter uma perspectiva de onde falar. Então, assim, a gente começa com essa grande multidão de sem teto, de sem terra, de sem saúde, de sem alimento, que seguia Jesus durante todo o seu ministério. Então, eu acho que é importante colocar essa moldura.
Apesar de ter um protagonismo de Pedro e seus companheiros na questão da pesca, eu acho que essa moldura ela é fundamental, dessas pessoas que procuram Jesus, dessas pessoas que têm sede, têm fome pela boa nova, pela saúde, pela justiça. Então, é nessa conjuntura, no texto de Lucas 5, que Jesus se encontra com os discípulos. E aí nós temos uma cena das redes vazias, a multidão com fome, as redes vazias, os pescadores fracassados, né? Então você tem ao redor dessa história esses muitos fracassos que se encontram. No meio dessa multidão que segue a Jesus, porque busca, porque precisa, porque tem fome e sede, você tem esse destaque para esses trabalhadores que trabalharam a madrugada toda e não pescaram nada, e por isso já estão limpando e guardando suas redes. Então, é nesse momento que entra a boa nova. Aí a fala de Jesus é: vamos tentar de novo, né? Vamos fazer de novo, vamos aprofundar a experiência, né? E às vezes o texto fala no singular, parecendo falar só com Pedro, mas muitas vezes o texto vai para o plural, colocando que tem mais gente com Pedro ali no barco. E então você tem a pesca maravilhosa. Eu prefiro maravilhosa que milagrosa. Se fosse milagrosa, era só fazer assim com as mãos e os peixes saíam pulando das águas. Mas teve que ter trabalho, eles tiveram que entrar no barco, eles tiveram que remar, eles tiveram que navegar, eles tiveram que ir mais profundo, eles tiveram que lançar as redes. E o papel de Jesus é esse, essa animação, essa presença de não aceitar esse fracasso. E aí entra a segunda multidão do texto, que é a multidão dos peixes. Então, uma multidão, e a mesma palavra grega, uma multidão de peixes, vem nas redes, que eles nem conseguem puxar, eles precisam chamar companheiros que venham com outro barco para ajudar a puxar a rede. E aí essa multidão de peixe. E aí, então, nesse contexto, se dá o chamado ao compromisso, né? E eu gosto de pensar que você tem, primeiro, esse povo na beira do lago, passando nesse fracasso de tudo que é jeito, esses trabalhadores, e o papel da Boa Nova, que é impulsionar esse encontro entre a fome da multidão de gente, né, e a abundância da promessa de Deus, né? E isso só se dá a partir do trabalho, do mundo do trabalho e da relação com a natureza, com o mar, com o vento, com os peixes, e você não pode escolher nenhum dessas pontas, porque a Boa Nova é isso, trazer a Boa Nova aos pobres. E aí você precisa uma relação que está cortada, que é a relação da fome das pessoas, a fome do mundo, a fome dos pobres, que não tem acesso ao que Deus o que é bênção de Deus para todo mundo, que é a terra, que é a água, que é o alimento. Quando você junta a fome do povo com o resultado do trabalho mediado pela natureza, que não é explorada, mas que é parceira de Boa Nova, que responde às necessidades, então você tem essa ecologia integral, em que você não pensa só no peixe, mas você pensa também nas condições de trabalho, e você pensa também nas maiorias, nos pobres. Essa é a ecologia integral, que consegue juntar esses pontos. Então, esse texto de Lucas é maravilhoso, ele tem paralelos em Marcos e Mateus diferentes, mas todos têm essa noção de que a mediação, principalmente para Lucas, a mediação entre a fome das maiorias está no acesso à natureza, que se dá mediada pelo trabalho, pela organização social do trabalho justa e fraterna. Como Marcelo Barros diz no texto dele, não é para pegar muito peixe para congelar e exportar, como hoje no Brasil faz o agronegócio da pesca, a aquicultura, com as fazendas de peixe, as fazendas de camarão.
né? Que cercam os peixes, que escravizam os peixes e pescam de grande quantidade para exportar, ameaçando a vida dos peixes e ameaçando a mesa do povo brasileiro, que é o que a gente está passando hoje, inflação por conta da alta de alimento. Por quê? O agronegócio, o hidronegócio, a aquicultura, o agronegócio dos peixes, preferem exportar do que colocar na mesa do povo brasileiro. Isso é um crime econômico, isso é um crime ecológico e esse é um crime contra Deus. Jesus chama os seus discípulos, os primeiros, nesse contexto. Juntar a fome do povo com a abundância da bênção de Deus na natureza, mediado pelo mundo do trabalho. Essa é a boa nova. E aí nós temos tanto que fazer, que a mesa do povo brasileiro clama. E a nossa estabilidade econômica e política está sendo ameaçada pelos interesses do mercado, das exportações, que giram a roda da inflação contra as maiorias pobres. Que Deus nos ajude a pregar um evangelho que junte a fome do povo, a natureza e o mundo do trabalho. Boa nova para toda a gente. Maravilha, maravilha. Tem uma provocação que eu não posso deixar de fazer. Gosto muito de fazer a ponte do evangelho escrito naquela época e contextualizando com hoje. Como que esse evangelho se renova. Porque a palavra de Deus se renova, né? E da mesma forma que eu gosto de falar de passagens, de comentar passagens que por muito tempo era entendida de uma forma e que no fundo, não quer dizer aquilo que sempre foi, né, projetado, sempre foi proclamado ou traduzido nas igrejas e nos espaços onde se reflete os evangelhos. E um desses é esse evangelho de hoje, que dá para a gente fazer um apanhado de tantas coisas que nos aborda no cotidiano, né? Uma dessas é a expressão, né, lá no finalzinho desse evangelho, onde fala que Jesus diz que a partir de hoje, né, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. E aí isso é falado como se fosse, né, vai agora pescar homem para levar o evangelho a toda criatura. Como que a gente pode fazer uma tradução mais aproximada? O que é que está por trás desse ser pescador de homens? A gente pode dizer que é pescador de homens e mulheres, a gente pode dizer que não se trata necessariamente de uma pesca artesanal, não se trata qual o contexto, o que é que está figurado por trás dessa expressão pescador de homens. Eu acho bem bacana que Jesus coloca o contexto do chamado do seu grupo de trabalho, dos seus discípulos, né, nesse contexto do mundo do trabalho. E Jesus e o Evangelho respeita muito. Então, a pesca não é só uma figura de linguagem, porque vai continuar tendo trabalho. A gente imagina que os discípulos nunca mais trabalharam na vida, que eles agora vão ser sustentados por outras pessoas e que eles não vão precisar trabalhar. E essa é a compreensão que se tem. Para de trabalhar no duro, no concreto, na objetividade do mundo do trabalho, e agora vai ser missionário, e agora, né, vai cuidar só dessa parte. Mas eu acho que quando o Evangelho insiste em pescadores, vocês vão continuar sendo pescadores, mas pescadores de gente, dessa gente que está na beira do mar, dessa gente. Vocês vão, o que eu acho, vocês vão fazer esse encontro entre o que tem no fundo das águas com o que tem na beira da praia, né? Então, nesse sentido, a boa nova, ela se dá isso, um trabalho digno, um trabalho que responde às necessidades das maiorias. Essa é a boa notícia que Jesus tem e o povo, os amigos e amigas de Jesus têm para levar. Então, eu acho que justamente nessa expressão pescadores de homens, né, para trazer para hoje é justamente isso, uma ecologia integral que junta as necessidades das maiorias, o mundo do trabalho e a natureza, sem priorizar nenhuma dessas coisas, mas buscando essa... Se a gente faz isso, a gente constrói, a gente parte do reino de Deus, da missão de Deus. O texto fala de homens mesmo, e sempre o cenário de pescaria na Bíblia está associado ao trabalho
ao trabalho dos homens. Mas não dá para esquecer que mais um pouquinho para frente, em Lucas 8, a gente vai ter o Evangelho falando das mulheres que sustentavam Jesus com seus bens. Então, tinha trabalho, tinha missão e tinha mulherada sustentando. O que você precisa é integrar. Não tem problema de não ter mulher. Se bem que no mundo da pesca no Brasil é um mundo de homens e mulheres. As marisqueiras costumam ser mais mulheres. Os pescadores de mar alto são mais homens, mas isso não é uma regra. O importante é que um não tenha prioridade sobre o outro. Então, muita gente trabalhou no sério para sustentar a boa nova de Jesus. Mulheres e homens convidados a construir essa relação de ecologia integral. Eu vejo assim, juntando a minha fidelidade à pastoral da terra, a minha admiração à pastoral de pescadores, né? E a leitura popular da Bíblia, por aí que eu vou. Que beleza, Nancy, essa explicação maravilhosa. Eu gostaria só de apresentar um detalhe, uma das coisas que eu aprendi muito assim com a hermenêutica feminista, é que para responder essa pergunta muito pertinente que o Darlan colocou, a gente tem que desconstruir aquilo que pode estar em conclusões opressivas ou fundamentalistas, literalistas do texto. Esse texto ele é prato cheio para isso. Inclusive, quando João Paulo II, Papa, esteve no Brasil, muita gente passou a cantar aquela música, a barca, e entende assim, a igreja é a barca, então nós temos que ser pescadores de homens, então vamos trazer todo mundo para a nossa igreja. Isso é uma visão proselitista. A gente tem que retirar isso. Segundo, eu acho, Darlan, na linha do que a nossa querida Nancy propõe, esse evangelho, ele é para a gente responder a seguinte questão assim, né? Como a gente se tornar uma pessoa verdadeiramente, de forma autêntica, discípula de Jesus Cristo, que testemunha o seu evangelho. Não é pelo proselitismo, tentando converter as pessoas para a minha igreja, para o meu movimento religioso, mas é vivendo a vida, convivendo, atuando, lutando por todos os direitos sociais, socioambientais, pelos direitos humanos fundamentais, lutando pelo bem comum, né, nessa perfeita sintonia com toda a biodiversidade, com a natureza, também superando os machismos, patriarcalismo e tudo, de forma que as pessoas possam ver em nós um testemunho de alguém que está seguindo Jesus. Por exemplo, hoje, por que muita gente assim, admira a missa que é celebrada pelo nosso querido padre Júlio Lancelotti, todo domingo às 10 da manhã, né? Tem milhares de pessoas que assistem, porque ele dá testemunho. Por que um Dom Pedro Casaldáliga, um Dom Tomás Balduino passou a ser ou Che Guevara, ou Martin Luther King, né? O Gandhi, né? Ou Sem Terras, que doam a luta, né, ou juventudes aí que vivem de forma muito austera e simples, mas lutando pelo bem comum, quer dizer, é pelo jeito de viver. Se a gente vive um estilo de vida simples, austero, criando uma sociabilidade, a mais libertadora e emancipatória possível, aí a gente começa a cativar as pessoas, para as pessoas se tornarem realmente humanas, verdadeiras seguidoras de Jesus Cristo. Para concluir esse evangelho, Darlan e Nancy, me lembra muito da brincadeirinha que o nosso querido Frei Carlos Mestre gosta de fazer. Ele pergunta assim, qual que é a missão do cachorro? Se tornar cachorro. A missão do gato é ser gato. E a missão do ser humano é ser humano. Então esse evangelho, Darlan, eu acho que assim, a forma como o evangelho pede para nós sermos entre aspas, pescadores de pessoas humanas, vivermos a vida de forma que o nosso jeito de viver, de conviver, de atuar na sociedade, inspire as pessoas a serem cada vez mais humanas. E ser humanas aí é não ser preconceituosa, não discriminar, ser solidário com quem está sofrendo injustiçado, mas não se omitir, não ser cúmplice, lutar contra as injustiças, criar uma sociabilidade, as condições realmente para que as pessoas possam viver. E beleza que lá no meio do evangelho diz assim, quando estava cheio o barco, chamaram o outro barco. Então eu vejo também nessa forma, que aqui esse evangelho precisa ser lido também na perspectiva ecumênica e interreligiosa. Quer dizer, todos os barcos, todas as expressões culturais, religiosas, de mística e de espiritualidades são bem-vindas para criar condições objetivas para que a vida
floresça. Que maravilha, pessoal. A cada roda de conversa eu me sinto particularmente que eu acabei de sair de uma aula. Que alegria poder testemunhar e ser parte, de certa forma, disso tudo, né? E assim a gente se despede, né, de mais uma roda de conversa do Evangelho para além dos tempos. Gostaria de agradecer imensamente a participação de você que nos acompanha em todo o canto do Brasil, quiçá de alguns outros países vizinhos, né, e agradecer imensamente mais uma vez a companheira Gilvanda, a companheira Nancy, pela presença de sempre. A gente encerra essa roda de conversa com mais uma canção do nosso companheiro Zé Vicente, é missão de todos e todas nós. Beijo no coração. Tchau, tchau. Que beleza. Ótimo domingo, boa semana. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, para saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. E o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como estrela em noite escura. Eu sou como estrela em noite escura. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. Eu levo a luz, sigo a Jesus. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou profeta da verdade. Eu sou profeta da verdade. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. Canto a justiça e a liberdade. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.